Estamos começando mais uma edição da TV Cinemétrica, cumprimentando os amigos que nos acompanham, que nos assistem, e hoje estamos na Câmara Distrital, no gabinete do vice-presidente da Câmara, o deputado Wellington Luiz, que é o nosso entrevistado. O deputado Wellington Luiz é agente de polícia, foi presidente do sindicato da polícia, dos policiais civis durante 12 anos, é deputado distrital em terceira legislatura e hoje é vice-presidente da Câmara Distrital. Nós vamos hoje, deputado, conversar sobre política, sobre CPI, sobre PL 106, que trata da avaliação de desempenho, e da PL 1486, que cria o Instituto Hospital de Base. Bem, inicialmente agradecer por ter disponibilizado um pouco da sua agenda para nos atender. Deputado, o senhor votou contra o relatório do deputado Lira à Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde. Qual é a sua avaliação do relatório apresentado? Pergunta, Beck. Me permita saudar você, toda a sua equipe e todos que nos assistam. Vou ser bem claro, para nós, enquanto cidadão, enquanto político, no meu entendimento, foi uma vergonha para a Câmara, eu acho que uma decepção para a sociedade, porque depois de 10 meses de muito trabalho, onde houve um esforço concentrado das nossas equipes, muitas investigações, e nós detectamos muitos problemas, o relator não ter percebido nenhum problema, e diante de tudo que a sociedade tem passado, principalmente os usuários do serviço público, é lamentável o final dessa CPI. O relatório do deputado Lira salva alguma coisa? Na minha opinião, não. Na minha opinião, com todo respeito ao deputado, que eu tenho enorme carinho, mas, lamentavelmente, eu acho que a orientação dada ao deputado foi uma orientação equivocada e que vai de encontro aos anseios e às necessidades e à vontade da população do Distrito Federal. Foi de encontro à expectativa da sociedade, né? Completamente. E isso aí é fácil. Faça uma pesquisa, ou então vá à rodoviária do Distrito Federal ou qualquer hospital e pergunte se alguém concorda com esse relatório, que certamente ninguém vai concordar. Se nós acessarmos as mídias sociais, é só indignação. Muita indignação, com certeza. Eu mesmo recebi milhares de mensagens indignados com o resultado da CPI. E eu não tenho como discordar. O senhor trabalhou assessorado por gente com experiência em investigação. Houve constatações ou indícios que indicassem a necessidade de indiciamento ou de diligências do poder público? Sem dúvida nenhuma. E em todos esses trabalhos de investigação, Gutenberg, nós fizemos questão de colocar um nome. Nós não nos eximimos da nossa responsabilidade, não foram relatórios anônimos, pelo contrário, nós apresentamos resultados, diagnosticamos problemas que entendemos graves, contratos onde as irregularidades eram claras, tanto é que alguns, inclusive, municiaram o Ministério Público e o Judiciário para que afastassem pessoas, para que inabilitassem a IOS, ou seja, não temos dúvida de que irregularidades existiam, existem e são muitas. Então, não consigo entender como ao final da CPI não se chegou a tantos problemas como nós enxergamos. A composição da CPI mudou no meio do caminho. Essa mudança de composição foi determinante para o resultado? Não, a bem da verdade, nós tivemos alguns problemas e que fez necessário a mudança. Lamentavelmente, acabou-se tendo uma outra configuração e que me pareceu que acabou tendo-se uma tendência governista. E a ideia não era essa, ela não podia ser nem de oposição nem de governo, ela teria que ser pró-sociedade. Deputado Wellington, o deputado Lira afirmou que não foram levantadas provas produzida nas investigações da CPI. Ou seja, a CPI não encontrou provas. As investigações não conseguiram produzir provas. E o interessante é que ele foi o autor da abertura da CPI. Qual foi a argumentação original para a abertura da CPI, fundamentada pelo próprio relator da CPI, que foi o deputado Lira? Olha, primeiro, também causou muita estranheza toda essa situação ao final da CPI, onde o proponente não encontrou nenhuma irregularidade.
teve sim, tem materialidade, tem indícios fortes, o que nos permite ou até nos obriga a sugerir ou a propor aos órgãos de fiscalização que se aprofundem nas investigações. Mas a Câmara tinha muito o que fazer. Nós poderíamos até ter indiciado pessoas de achado de provas. Então eu não tenho dúvida, né, com a quantidade de elementos que nós tínhamos que era o suficiente. Lamentavelmente o relator não viu nada disso. Apesar das conclusões, o relatório vai ser encaminhado ao MP para aprofundar as investigações. Nós conseguimos, que tanto o relatório que foi aprovado, quanto o nosso relatório, que é um relatório sério, não estou dizendo que o outro não seja, mas o nosso, onde nós trabalhamos, onde houve aí um esforço concentrado, em especial da equipe do deputado Vazir, deputado Roberto, da nossa equipe, como você bem lembrou, de delegados, agentes, procuradores dessa casa, assessores, que fizeram realmente aí uma constatação de diversas irregularidades. Portanto, diante do que nós diagnosticamos, o correto é que o Ministério Público e outros órgãos de fiscalização, como a Polícia Civil, Polícia Federal, já que tem recursos advindos da União, que também possam investigar o que nós enxergamos. Perfeito. Primeiro, o relator afirmou que não houve tempo suficiente para a CPI investigar tudo o que devia. Depois ele chegou a dizer que as denúncias apresentadas pela sindicalista Marli Rodrigues só atrapalharam os trabalhos. O deputado Lira foi cesseado na produção de linhas de investigação ou ficou à vontade para conduzir uma outra linha de investigação? É contraditório, porque o deputado alega que não houve tempo e quando nós propomos a prorrogação de 30 dias, ele disse que só precisava de 15. Ou seja, se não houve tempo, que ele aceitasse então os 30 dias. Foi uma proposta dele, aliás, ele não queria que fosse nem 15 dias. Então houve inclusive uma votação, e foi o meu voto Minerva, que acabou alargando esse prazo. Mas para o deputado não precisava de prazo nenhum, porque ele já tinha prazo suficiente. Ou seja, novamente não se entende aí qual foi aí o entendimento do deputado Lira. Os universitários em algum momento vão esclarecer, né, deputado? Nem que seja no Tribunal de Justiça. Circulam vídeos pelas redes sociais em que o senhor se queixava da falta de quórum nas reuniões da CPI da Saúde. Como é que isso aconteceu? Houve essa falta de quórum? Houve por várias vezes, inclusive nós tivemos que comunicar os blocos, inclusive propondo a substituição dos membros. E em alguns momentos eu reclamei, inclusive, de um suposto boicote, que é o que me parecia, porque não se justifica uma CPI dessa magnitude, onde as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, e vocês, que são médicos, são servidores da saúde, são testemunhas disso, vocês estão sofrendo na pele, vocês estão na ponta, e aqui na Câmara, os parlamentares se dando ao luxo de não participar de uma reunião de uma CPI da saúde. Então o senhor acha que a mão oculta do Executivo funcionou? Sim. Eu até diria, eu sou muito transparente no que eu sinto e eu me manifesto, eu diria para você que eu tenho certeza absoluta, tenho convicção de que isso aconteceu. É lamentável. Em novembro foi noticiado um desentendimento entre o senhor e o governador por conta do afastamento do diretor do Instituto de Câncer Infantil e Pediatria Especializada, o Dr. Renilson Ren, pelo Tribunal de Contas. Naquela época, o senhor teria dito que o governador interferiu ou está interferindo na CPI. Essa história é verídica? É verídica, ao ponto de ele ter exonerado um delegado que estava contribuindo nas investigações. O governador tentou, inclusive, me intimidar, não fez, porque eu não me intimido com um grito de governador, né, ou de qualquer outra pessoa. Então, mas ele, de fato, tentou, ameaçou os policiais que trabalhavam comigo. Isso não é crime de responsabilidade? Não... Inclusive, algumas ações foram intentadas, nós estamos aguardando para ver qual será o resultado. O mais importante é que nós não nos intimidamos, continuamos o nosso trabalho, e a prova, hoje que nós estávamos certos, que o senhor Renilson Ren está afastado por decisão do Tribunal de Justiça. Então, o governador diretamente, né, brigou e protestou. Sim. E de forma, inclusive, muito alterada. Chegou ao ponto de dizer para ele que aquilo não era uma postura de um chefe de Estado. Então, realmente, é lamentável esse fato. A CPI dos transportes teve um desfecho mais positivo que o da saúde, mas também caiu no esquecimento sem que nenhuma providência fosse tomada. Qual é a sua avaliação sobre esse quadro?
É lamentável todas as vezes que trabalhos que podem produzir resultado naquilo que a sociedade espera acabam em esquecimento. No nosso caso, nós vamos continuar trabalhando junto aos órgãos de fiscalização. Eu e o deputado Vazir, né, vamos solicitar uma audiência ao Ministério Público e nós vamos cobrar providência, porque nós entendemos que a saúde não pode ficar da forma como está. A conta sendo paga pelos servidores da saúde, como se fossem os responsáveis, quando nós sabemos que o problema é de gestão, nós não temos problema de recurso. O servidor sendo responsabilizado irresponsavelmente e a população sofrendo. Né? Sofrendo, exatamente. E quem realmente tem culpa está sendo esquecido aí da sua responsabilidade. Para resolver o problema, se esquiva e joga a responsabilidade dos ombros dos alheios. O deputado Lira disse que nunca mais quer saber de CPI. Parece que ele ficou traumatizado com a pressão do governo. Depois do resultado desta, o senhor participaria de outra? Eu participo, eu não tenho problema de participar de qualquer CPI, eu só não gostaria de participar de uma outra CPI igual a essa, onde tudo aconteceu para que as investigações não acontecessem. É obrigação do parlamentar participar de tudo que é de sua competência. Então, eu não vou me esquivar das minhas obrigações, até porque eu trabalhei na polícia investigando. É um dos veículos que o parlamentar tem para investigar a fundo as denúncias, as suspeitas de corrupção, de mal feito de uma forma geral. O resultado da CPI da saúde pode ser um indicativo dos posicionamentos da Câmara em assuntos que envolvem disputa nos próximos meses? Eu acho que não, até porque eu acredito que nós vamos reverter. Eu acho que o que aconteceu na CPI é tão vergonhoso que eu sinceramente espero que não seja aí um exemplo para as próximas ações da Câmara Legislativa. É algo que precisa ser esquecido. Se a gente pudesse tirar aí da história da Câmara, era o ideal. Dos anais da Câmara, Gutenberg, seria o ideal. Agora, esperamos sim, sinceramente, que nada parecido com isso se repita na Câmara. Existem questões muito sérias envolvendo novas tentativas de privatização e a previdência dos servidores públicos que vão passar pela Câmara. Qual é a sua previsão de como serão essas tramitações? Nós estamos tratando aqui da questão da Previdência, a questão da avaliação de desempenho da PL 106 e do próprio PL que quer criar o famigerado Instituto Hospital de Base. Como é que o senhor vê a tramitação desses projetos que o Executivo insiste em encaminhar? Com muita preocupação, até porque eu acho que o governo usa aí a hierarquia das necessidades. Nós temos uma discussão salarial e ele vai empurrando projetos que dessa forma acabam incomodando os servidores públicos, assustam os servidores públicos, porque mexem no seu direito, nas suas garantias, e o servidor acaba esquecendo a questão salarial, que é um direito consagrado e que ele está desviando o foco. E nós precisamos ficar preocupados, porque é um governo que tem agido com tirania. Então, eu acho que os servidores, juntamente com os parlamentares, e eu espero que a grande maioria não concorde com essa condução do governo. O PL 106 é uma covardia, é uma arbitrariedade, além de ser inconstitucional. Então, nós esperamos que, principalmente os deputados, que zelam tanto pela constitucionalidade desse caso, da constitucionalidade dos projetos, em especial dos deputados, que tenham também o mesmo zelo nos projetos dos governos, nos projetos que vêm do governo. Então, nós entendemos que é extremamente necessário que tanto os servidores quanto os parlamentares que não concordam com essa conduta do governo, que fiquem bem atentos para que nada aconteça da noite para o dia, porque possível é. Essa PL 106, que trata da nova avaliação funcional orientada pelo governo, ele trata inclusive de demissões e parece ser um instrumento para permitir demissões e ser usado até como instrumento político, nas revanches, nos desentendimentos que o governo tem, e até com o movimento sindical, com os movimentos organizados. Está no dia a dia da conversa dos parlamentares, essa PL, eles estão preocupados? Extremamente preocupados. Pra você ter ideia, ele está tão obcecado pela privatização que até a forma de tratar o servidor é semelhante ao do setor privado. Ou seja, ele acha que pode demitir aquilo que é estável. Então, nós não podemos permitir de maneira alguma. Os parlamentares estão preocupados, mas têm que agir como tal. Isso, deputado, estamos chegando às nossas considerações finais, mas eu, antes de passar para a última pergunta, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito de propostas de governo socialista encaminhada à Câmara.
Você acha que isso é proposta de governo socialista? Acho que de social ele só tem um nome. Eu já disse isso várias vezes no plenário da Câmara, que não é possível. É um governo que esqueceu o lado social completamente. E aí provoca um verdadeiro terrorismo na vida do servidor. E até seria até mais amplo, na vida do cidadão. Desestruturando o dia a dia das pessoas. E o servidor público virou alvo dele. Virou alvo dele, numa covardia jamais vista na história do Distrito Federal. Talvez por isso justifique quase 80% de reprovação nos índices de popularidade desse governador. É lamentável. Deputado, chegamos ao final do nosso programa e a última pergunta diz respeito à denúncia que eu fiz à CPI. O senhor recebeu a denúncia, me ouviu e tal. Nós tivemos no período 2015 a 2016, comparando o período 2015 a 2016, um aumento de 18% dos óbitos evitáveis. Isso é dado exatamente pela falta de abastecimento, falta de profissionais, corte de hora extras que impediu que os serviços tivessem suas escalas completas, uma ação proativa do governo, com inclusive precarização do salário dos profissionais, não pagando gratificações obrigatórias. Fez com que muitos profissionais pedissem demissão. Como é que foi encaminhada essa questão? Gutenberg, eu até diria que se não fosse ações como essa sua, a CPI teria sido um completo fracasso. Graças ao trabalho sério de vocês, alertando não só a CPI, mas a sociedade de problemas que têm solução. Inclusive vocês apresentaram um problema, denunciaram e inclusive indicaram a solução, a forma como deveria fazer. Porque quem está na ponta é que de fato conhece. Então, a sua ação ela foi extremamente bem recebida, é um dos documentos que vai seguir ao Ministério Público, porque cabe à Câmara não só denunciar, não só apresentar indícios, mas também apresentar soluções. E é importante, quando o governo entender que quando ele ouvir quem está na ponta, que é quem sofre no dia a dia, quem ouve as reclamações, nós vamos sair desse buraco. O grande problema do senhor governador é isso. Ele acha que roda de conversa é só na época de eleição. Se ele tivesse as rodas de conversa até hoje, ouvindo os médicos, servidores da saúde, certamente a saúde hoje seria outra, sem gastar mais do que ele gasta hoje, talvez até economizando muito mais, tenho certeza absoluta. Então, a CPI ouviu os sindicatos médicos através do seu presidente e eu não tenho dúvida alguma que serviu como parte do nosso diagnóstico para o Ministério Público e todos os órgãos de controle. Bem, deputado, chegamos ao final do nosso programa, gostaria de agradecer a sua participação e a você que nos assiste, fica o pedido, compartilhe, multiplique essas informações prestadas pelo deputado Edson Luiz, que é de fundamental importância para que a sociedade de Brasília tome conhecimento do desastre que foi o relatório final da CPI da Saúde. Obrigado pela atenção e até o próximo programa. Deputado, mais uma vez. Obrigado, presidente. Que Deus te abençoe. Continue nessa luta que precisamos muito do senhor e do trabalho de toda a sua equipe. Um forte abraço. Vamos juntos em frente. Obrigado.